Bem-vindos a mais um episódio do podcast Contas e Dia, no YouTube e no Spotify. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, tá? Isso me ajuda bastante. E minha convidada de hoje é a mais especial deste podcast até agora. E trouxe ela, não é só porque ela é minha irmã, que eu preciso trazer minha irmã aqui, mas é porque ela é a pessoa que tem uma história muito legal, tanto de vida quanto de trajetória profissional. E a gente conversou bastante, a gente falou, nossa, precisamos conversar sobre isso, contar sobre isso, né? Tem bastante coisa. É a Mariana Boni Semeraro. E no episódio passado, que vocês já devem ter assistido, foi com o marido dela. Então, assim, pensa no casal que tem uma trajetória profissional muito legal, aquela vida corrida de São Paulo. Ai, obrigada por essa introdução. A Mari, ela é advogada. Ela trabalha no jurídico da Visa, sabe, Visa, de cartão de crédito, é isso aí, muito chique. Maratonista, ela tem uma filha de 2 anos, minha filhada Martina. E, como eu já falei, aquela vida corrida de São Paulo, né? Uma vida também que você já passou por altos e baixos. E acho que vale super a pena a gente conversar de tudo um pouco aqui hoje. Isso. Muito obrigada! Obrigada a você pelo convite, que honra estar aqui. Isso aí, brigadão. Então vamos lá, vamos começar com a pergunta que eu sempre peço para todo mundo, né? Que é se apresentar, falar um pouquinho do seu início, desde o início, né? Essa escolha de ser advogada, de fazer a faculdade, falar um pouco da sua trajetória profissional. Sim, muito obrigada mais uma vez, né, pelo convite. Estou adorando a sua série de podcasts, estou aprendendo muito. Que bom. E, bom, né, eu resolvi fazer direito. Na verdade, eu não tinha muita certeza que eu queria ser advogada, né? A gente acha que é muito nova para quando a gente decide, né? Uhum. Eu lembro que você tinha feito administração, eu achava que não gostava muito, mas não sabia nada, assim, o que eu queria, né? E a nossa mãe é advogada, depois passou num concurso. Eu falei, bom, vou para lá e ver o que é. E eu amei a faculdade. Acho que você também tinha características parecidas com ela, falava, ela, né? Eu gostava de questionar muito, desde pequena eu questionava, eu tinha um senso de justiça, eu até falava assim, um pouco, uma coisa que eu tive que aprender a melhorar de forma muito incisiva, quando eu queria uma coisa. Então eu gostava muito de ler, eu gostava de causas sociais, né? Acho que eu vou me dar bem. Né? Vamos ver. E aí eu amei a faculdade, eu lembro que cada matéria eu falava, não, eu vou fazer isso, agora eu vou ser direito tributário. Só que assim, né, eu fiz faculdade em Curitiba e a gente tem uma visão um pouco limitada do direito, que é ou você vai ser um juiz, né? Ou vai fazer um concurso público, ou você vai trabalhar em escritório. E quando eu estava na faculdade, eu fiquei sabendo uma oportunidade de fazer estágio na Kraft Foods, na época, que hoje em dia é a Mondelez, né? Que é da Lacta, do chocolate Som de Valsa, enfim, né? Ela tem várias marcas. E eu comecei a fazer estágio lá. E então, eu me apaixonei pelo direito empresarial. Eu lembro até que na época que eu passei no processo seletivo para ser estágio lá, e Curitiba tem poucas empresas, né? Foi bem numa época que eu tinha também ganhado uma possibilidade de ir para Portugal pela faculdade. E eu tinha que escolher entre um e outro. E aí eu lembro que eu falei assim, eu quero ver como é que é fazer estágio em empresa. E depois qualquer, né, dia, quando eu me formar, eu viajo, enfim, pensei assim. E aí deu muito certo, assim, eu me apaixonei. Eu tinha uma chefe que ela era muito legal. E eu acho que muito de eu ter gostado era por conta dela, né? De ter uma gestora, assim, que se importava comigo, em me ensinar, em eu aprender. Era a Paula. A Paula Tunholi. Vamos falar, vamos né? falar dela, porque ela me ensinou, né? muito, assim. E ela tem uma trajetória profissional também que eu admiro muito. E aí, quando eu estava no último ano da faculdade, eu fui efetivada, né? Antes de me formar. Então, assim, foi muito, muito legal. Eu já tinha uma responsabilidade grande e eu fazia de tudo um pouco. Então, eu trabalhei 5 anos lá. Aí, depois eu me mudei. Nossa, foram 5 anos. Foram 5 anos desde a época de estágio até advogada. Efetivação, né? E aí, eu fiquei um tempo lá como advogada. E aí, depois, eu precisei mudar, enfim, por questões pessoais. Eu saí de lá muito triste, chorando muito. Acho que até hoje, assim, que nem, assim, aquele primeiro amor, assim, né? Eu me apaixonei, eu amava lá. E aí, depois, eu trabalhei em outras empresas. Passei pelo Grupo Boticário. Trabalhei na Whirlpool, que é a da Brastemp, da Consul, da Que foi KitchenAid, onde você conheceu... Que foi onde eu conheci o Chico. O seu marido. Isso. E aí...
Não sei se você já quer que eu entre mas acho que depois a gente fala das Depois mudanças, a gente vai, né? Aí eu passei pela Uber, né? Uma startup, algo que foi bem diferente e foi uma mudança Vamos falar isso também bem legal depois. assim na minha carreira. Aí trabalhei no PayPal e agora estou na Visa. Sempre, então… Empresa. Nunca quis ir pra… Nunca ficou assim aquele gostinho, tipo… Ai, e se eu fosse… Não, nunca quis ser jogada de escritório. Pra você, acho que é uma tipo, outra profissão. Exatamente. Né? Assim, eu até… Fiz um estágio, claro que fazer estágio e atuar é bem diferente, mas eu me apaixonei pelo direito empresarial, justamente porque você, assim, no direito empresarial você é advogado, mas você é muito mais uma pessoa pro business, né? Orientada para o conhecer a empresa. Então você tem que saber de tudo. Você tem que saber do produto, você tem que saber um pouco de marketing, você tem que saber de números. Então eu gosto muito mais disso do que fazer uma peça, do que ter vários clientes, entendeu? A minha empresa, eu tenho um cliente, né? Que é a empresa. E o que você já fez nessas empresas que você passou? Porque eu lembro que você já, né, você trabalha com contratos hoje. Você já teve que se especializar em propriedade intelectual? O que mais? De tudo um pouco, porque quando você trabalha em empresa, você tem que ser generalista, né? Assim, na maioria das empresas. Claro que tem empresas em que você fica lá só com contencioso, né? Que é a parte de litígio. Ou trabalhista, e você segue sempre naquilo. Mas as empresas que eu trabalhei, sempre o jurídico é uma área muito pequena, né? É uma área de suporte. É uma área que normalmente não traz o dinheiro para a empresa da forma como a empresa vê, né? Que assim, não sou área de vendas. Então, é sempre uma área que normalmente é enxuta. E aí, você tem que saber fazer de tudo. Então… Eu sempre trabalhei com contratos. Eu acho que contratos, assim, todo advogado de empresa vai ter que saber fazer. Fazer bem, né? Entender a questão da negociação, de onde vem o risco. Então, eu sempre fiz contratos. Na Kraft, que eu comecei, era uma empresa de alimentos. Então, eu tinha que entender de regulatório de alimentos, né? Como que tem que estar, por exemplo, um alergênico numa embalagem, né? Que tem que estar destacado. Comercial, então propaganda para crianças. Então, vem o marketing, faz uma embalagem linda, maravilhosa pro produto. Chega o jurídico. Exatamente, e corta fala assim, tudo. né? Você não pode falar isso, porque teu produto não tem isso, né? Por exemplo, você não pode chamar Você tem que destacar essa palavra. Não, mas a cor não tá… Não, mas você tem que destacar essa palavra. Eu trabalhava com, por exemplo, Babalu. Daí eles queriam falar assim, Babalu morango. Não, é sabor morango. E você não pode colocar um morangão caindo e fazendo algo, porque… É um aromatizante. Então, tem muita questão de regulamentação que fazia com que… Então, eu atendia desde a parte regulatória, de lançamento de um produto, por exemplo, de um ovo de Páscoa. Como que você fazia a concepção. Aí tem questão de licenciamento. Então, é um ovo de Páscoa da Hello Kitty. Você trabalha com licenciamento, com a empresa que é detentora. Aí tem que fazer o contrato, e aí com tudo. Eu tinha que saber muito de propriedade intelectual, então de marca. Querem lançar um produto novo? Vamos ver se essa marca está disponível. Então, assim, ajudava também na questão do contencioso, para quando vinha a reclamação no saque, a gente já atuava de forma preventiva para aquilo não virasse um litígio, né? Então, eu acabei fazendo de tudo um pouco, assim… Contratos, regulatório, você vê um pouco de direito administrativo também. Por exemplo, quando vem reclamação no PROCON, como que você responde. E aí, nas empresas que eu fui passando, eu sempre tinha essa área de contratos e propriedade intelectual era sempre o que me levava para uma outra empresa. E você passou por muitas mudanças de emprego, né? Quantos anos você tem? 36. Você demorou pra pensar, né? Porque depois dos 30 a gente demora pra responder, tudo bem. E assim, é nova, e eu sei, né? Acompanhei. Passou por várias mudanças de emprego. Às vezes ficava 1 ano numa empresa, às vezes 2. E isso, eu queria trazer isso, porque muitas pessoas têm esse… Acham que é ruim, né? Acha que é ruim, que… Ai, você é mal vista, mal falada. Até conversei sobre isso com o seu marido, com o Chico, no episódio passado. E eu queria que você trouxesse… por que essa mudança, assim? Por que ficou muito pouco em um? O que aconteceu? Sim. Eu acho que isso até era mais antigamente, né? Que você entrava na empresa, você tinha que ficar 10, 15 anos na empresa, né? Mas eu acho que o que é importante é você ter um racional para suas mudanças, né? Não é assim, eu entrei, recebi uma oportunidade de ganhar mais, saí, né? Qual que é a razão, o que te levou a cada mudança? E essa minha história de cada uma das minhas mudanças
Toda vez que me chamam pra fazer uma entrevista, que eu falo, as pessoas falam, nossa, que legal, sabe? Não é assim, poxa, essa pessoa fica pouco tempo e já vai sair, né? Então, que nem na Craft, eu Tudo tinha um porquê. Tinha um porquê, né? Na Craft eu tive que sair por questões pessoais, que, né, eu não podia estar ali. Eu sabia que eu não ia crescer muito porque, enfim, não tinha muito para onde eu crescer mais. E inclusive a minha chefe, né, a Paula, de novo, ela ficou super triste, mas ela me apoiou muito. Ela falou, Mari, eu sei, eu te entendo. Não tinha nada que ela pudesse fazer, né? E aí, no Boticário, por exemplo, eu tava lá já há 2 anos e meio. E eu recebi uma oportunidade para trabalhar com patentes, né? E também, assim, tem lugares em que você trabalha e que você é feliz, mas tem lugares que não... Ou a empresa, ou o teu departamento, os valores não estão alinhados com os seus. Então, eu aprendi que não adianta você... Tem até um limite que você pode ir. E tem um limite que vai começar a te ferir. Nos teus princípios, nos seus valores, ou no jeito que você quer levar a sua vida. Então, chegou um momento, em algumas empresas, que eu falei, eu não vou ficar nadando contra a maré, né? Não sou eu que vou mudar a liderança, ou não sou eu que vou mudar a cultura da empresa. Eu preciso tomar uma decisão por mim. E teve vezes que isso foi muito difícil para mim, sabe? De aceitar e falar assim, não, eu vou sair, sabe? E tinha empresas, assim, que você teve que o salário era muito bom e você falava assim, ai, mas eu não tô feliz, mas o salário é muito bom, mas eu não tô feliz. Sim. Não, e assim, quando eu fui por exemplo, eu saí do Boticário e fui pra Whirlpool, foi uma mudança grande, porque eu fui pra Joinville. Então, assim, eu tinha comprado um apartamento pra mim, tinha feito ele todo bonitinho, arrumado, e aí eu não tava feliz na empresa que eu tava antes. Quando eu recebi a proposta para ir para Whirlpool, até o pai e a mãe falaram, você é louca, né? Você não conhece ninguém nessa cidade, você acabou de fazer teu apartamento. E eu sabia que eu tinha que ir pra lá. E era uma oportunidade de trabalhar com patentes. Que sabia que eu tinha que ir pra lá, porque foi lá que eu conheci meu marido. Mas são poucas empresas no Brasil, por exemplo, que podiam me proporcionar isso, de aprender a lidar com patentes, com inovação, era uma engenharia muito, muito forte nessa, né, que eu fiquei na unidade de compressores. E eu fui pra lá e eu amei trabalhar lá. Claro, eu fiquei 1 ano só, mas eu não fiquei 1 ano só na empresa, porque aí eu conheci, né, o meu marido, ele recebeu a oportunidade de voltar para São Paulo, porque ele já era de São Paulo, né? Ele morava em Joinville há alguns anos. E aí o meu chefe, na época, ele falou, olha, Mariana, eu tô reestruturando todo o jurídico, tem uma vaga em São Paulo, que é bem a sua cara, porque é trabalhar com marketing, com direito comercial, com propriedade intelectual. E eu fui para São Paulo. E assim, até foi uma época que eu sabia que se eu continuasse em Joinville, eu teria uma chance de já ser promovida. E se eu fosse para São Paulo, eu ia ter que esperar mais um tempo. E são decisões pessoais e te levam a você pensar na sua carreira e falar assim, não tem problema, sabe? Eu não tenho pressa. E eu acho que essa é uma coisa minha, assim, eu nunca tive pressa, né? Eu já estive numa empresa em que eu estava, assim, ganhando muito bem, que eu saí por exemplo, quando eu fui para a Uber, que é uma startup, eles eram muito atrativos no salário, no bônus, nos benefícios. Então, foi uma virada grande e foi legal porque eu fui trabalhar com tecnologia, que é muito difícil você entrar para trabalhar com tecnologia, com startup, né? E eu foi super desafiador, né? Eu tive que aprender muita coisa nova. Era uma empresa que estava assim, chegando no Brasil, que tinha toda aquela questão de pode Uber ou não, pode táxi. Foi bem no boom, né? Eu lembro que quando você trabalhava lá, foi quando começou a implementar aqui em Londrina. Isso, e foi uma época que não tinha ainda uma regulamentação clara. Então, assim, o medo era assim... Não, eu não tinha esse medo, porque eu sabia, mas as pessoas achavam que na semana seguinte a empresa podia fechar, né? Mas as pessoas falaram, você vai sair de uma empresa sólida, a Whirlpool, que tem mais de 100 anos, para ir para uma startup, Uber, o que é isso, né? E foi muito acertado. E eu sabia que eu queria entrar nessa área de tecnologia, que era a minha oportunidade, além, claro, do salário ser muito bom e tudo mais. Foi, assim, um lugar em que foi uma grande virada, mas chegou uma época que estava... aquela questão de cultura, de valores, eu não estava feliz e
saí para ganhar menos. Entendi. Então, assim, não foi para ganhar muito menos, mas eu lembro que eu pensei assim, não, se eu receber uma proposta De tanto, que é menos do que eu ganho hoje. eu saio, porque eu não tava feliz, eu tava assim, trabalhando muito. Eu sempre trabalhei muito, mas assim, era assim, várias noites, madrugadas, minha vida pessoal, já era casada, tava de lado. Só que eu queria continuar nessa área de tecnologia, isso era uma coisa que eu não abria mão. E eu sempre, quando eu estava na Uber, eu vi que essa área de pagamentos era uma área que estava começando a crescer e que pouca gente sabia disso. Né? Em São Paulo, por exemplo, tem 2, 3 grandes escritórios, hoje, claro, tem mais, mas que eles, assim, cobravam uma fortuna para cuidar dessa área de pagamentos. E aí, quando apareceu o PayPal, eu falei assim, nossa, essa é uma oportunidade que não importa. E aí, essa questão de ganhar menos é muito relativa, né? Porque eu fui para ganhar um fixo menor, mas no final das contas, o bônus que eu acabei ganhando foi muito maior do que se eu tivesse ficado. Então, o que eu vejo de você falando assim, eu não estava feliz, a cultura da empresa não estava alinhada. Eu vejo que você teve, desde o início, assim, você teve metas, você se programou, tanto assim… meus valores são esses. Isso. Se me chamarem para ir para uma empresa assim, eu não vou, porque não é o que eu quero. Eu quero, talvez, continuar nessa área de tecnologia, que é uma coisa interessante. Isso. Se tiver contratos, é uma coisa… Me fale um pouco dessas questões de metas, assim, e assim, só para deixar claro, essa questão de valores, não significa que a empresa não é boa. Ah, sim, né? sim. Significa assim, tem perfis. Sim. Né? Às vezes você se encaixa super bem num perfil e você não se encaixa em outro. E não vai dizer que a empresa é melhor ou pior, ou que o profissional é melhor ou pior. É muito de você, né? Ou daquilo que você ou da pensa. fase que você tá na sua vida, né? Porque às vezes eu falo assim, se eu tivesse em outra fase, né? Às vezes uma empresa que tem pressão para trabalhar, mas tem gente que gosta, é isso que eu quero, né? Eu já trabalhei em lugares em que as pessoas falavam assim, nossa, mas ali é uma metralhadora, ninguém sobrevive, é como se tivesse alguém no teu pescoço. E eu amava trabalhar lá, né? E eu achava assim que a cultura era tranquila. E teve lugares em que eu falei assim, gente, socorro, eu não… E tem gente que amava, então é muito pessoal, né? E eu acho que uma coisa muito legal que a empresa me ensinou, né, desde a primeira, no estágio, era que lá, pelo menos em todas que eu trabalhei, né, eu trabalhei sempre muito em empresa americana, né, acho que quase todas, fora o Boticário, eram empresas americanas. E eles têm muito essa cultura de você fazer metas de curto, médio e longo prazo. Então, assim, são metas tanto de você se desenvolver tecnicamente. Então, assim, eu sou advogada, o que eu faço o que eu preciso fazer para eu crescer, né? Então eu preciso aprender mais sobre regulatório, eu preciso aprender mais sobre tal área. Sim. O que você vai fazer para você chegar lá, né? Então, assim, legal. eu vou participar mais de reuniões, vou pedir um projeto para mim. E também tem metas pessoais. Então, assim, que a gente fala de competências interpessoais. Então… eu sou uma pessoa que eu sou muito… introspectiva. Isso. Então, o que eu vou fazer pra mudar? Ou eu sou uma pessoa que sou muito reativa. Ou que eu não escuto, né? Acho que advogado tem muito disso. A pessoa começa a falar e você já sabe que a pessoa vai falar. E você quer interromper a pessoa. Porque não é aquilo. Não vai poder fazer aquilo. Exatamente. Então, assim… Porque advogado é não e não pode, né? Exato. Não é assim. A gente viabiliza com base nos riscos. Mas a gente tem você vê o que você precisa melhorar também. Até liderança. Então, assim, eu quero me desenvolver para eu ser um líder melhor. Você sempre vai ter metas. E isso eu acho que me ajudou muito também na minha vida pessoal. Então, isso é algo que sempre te acompanhou, essa questão das metas. Então, exatamente, na vida pessoal, você sabe, assim, eu sempre… É um momento de reflexão. Porque às vezes na vida é tão corrida… Acho que muitas pessoas aqui que nos assistem não fazem. Eu não faço muito isso. Eu preciso fazer mais. Porque assim, senão você… No dia a dia, você vai indo, né? E uma coisa que eu aprendi na sua carreira você tem que saber pra onde você quer ir. Porque senão vão te levar pro lugar que quiserem. Pra qualquer um, né? Ou pra você onde se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Exatamente. E você… Assim, eu aprendi a não estar na zona de conforto. Então, todas as mudanças que eu fiz… eu tive que sair completamente da zona de conforto. E isso é muito difícil, né? Eu tava lá na Craft 5 anos, você tem coisas que você faz em 5 minutos, você já faz com o pé nas costas. Essa questão de mudar de cidade, eu acho extremamente bem difícil. Mudar de negócio, né? Porque você fala de advogado de empresa, é tudo igual. Não, cada empresa é uma. E você tem que aprender tudo sobre a empresa para ser um bom advogado. Você tem que saber do produto, você tem que saber o que é importante para aquela empresa. Comida, daí agora você vai para uma indústria de exatamente. Daí depois você vai para tecnologia que não tem nenhum produto físico, é prestação de serviços. Então tem muita essa questão. E eu acho que a questão de
de você desenhar metas foi o que me levou assim, eu quero ir para a área de tecnologia. Depois foi, eu quero ir para essa área de pagamentos. E assim, chegar nessa área de pagamentos, para mim, assim, agora é o que eu quero ficar. Entendi. É onde eu quero ficar, eu tô bem, né? No PayPal, por exemplo, eu fiquei 4 anos. Também gostava muito, mas 4. você começa. Viu como passa rápido essa vida? A gente acha assim, eu fiquei pouco tempo. E assim, foi engraçado, porque eu já recebi muita proposta para ir para empresas, para ter um status maior, diretora, head, que agora é na moda falar head, para começar o jurídico de uma startup que está vindo para o Brasil. Só que eu sei para onde eu quero ir e eu sei que tem passos que eu não quero dar agora. Ai, que legal. Sabe? Então, assim, para mim não importa o status. Já recebi proposta para ganhar muito mais, mas assim, eu acho muito arriscado. Sim. Ou nesse momento de vida que eu tô, não é isso que vai me levar mais longe. É importante, então, sabe? ter isso, porque eu acho que muita gente vai só pulando. Por isso que é importante. Por isso que quando eu falo assim, né? Até conversei com seu marido sobre isso. Por que não fica mal visto tanto esse não é pula-pula, tá? Mas tantas mudanças, né? O meu marido, por exemplo, ele trabalhou em um escritório só de advocacia. Então, assim, por que você tem... E você sabe que tem um outro lado, tá? Porque, né, como eu trabalho, eu também recruto pessoas. Tem aquelas pessoas que você vê e fala assim, essa pessoa só trabalhou nesse lugar há 15 anos. Ela ficou na zona de conforto. Com certeza. Sabe? Ou ela trabalhou só... ela não... Ela só vai saber daquilo. Então, isso era uma coisa que me preocupa. Ainda mais em São Paulo. E você já tem uma bagagem de... São Paulo é muito competitivo, né? Assim, tem muitos profissionais bons o tempo todo. Então, você tem que saber, assim, desenhar a sua trajetória, né? Aonde você quer ir. Mas pensar em tudo, né? Assim, eu nunca saí de um lugar porque, estou na zona de conforto e agora vou receber mais. Tinha um porquê, tinha um motivo, tinha para onde eu quero ir. Super legal isso. Então, quando assim, quando você conta isso pra nova empresa que você tá indo, que você foi… Exato. Tinha um porquê, e assim, né? todas as entrevistas que eu fiz, eu fui chamada pra trabalhar. Então, assim, nunca teve um lugar que me chamaram… Assim, eu só participo de entrevista quando eu realmente me interesso. Então, essa é outra questão de… eu vou ficar fazendo entrevista… À toa. Não. Tanto que, assim, quando eu tava na Uber, por exemplo, era toda semana vinha alguém falar comigo pra me chamar. Eu falava assim, eu nem quero ouvir. Porque eu não vou sair daqui agora, né? No PayPal também, foram 4 anos. São empresas muito legais. Eu já recebi ligação de Netflix, do Nubank, de empresas muito legais. E eu falei assim, não vou, porque não faz sentido pra minha carreira. E eu não quero nem saber quanto você vai me pagar. Não quero nem conversar. Melhor nem saber, Você agradece o recrutador, né? Eu acho que você sempre, agradece. Eu tô nesse momento da minha vida, né? Você não fecha as portas. Eu acho que tem isso assim, olha, né? Não quero nem te ouvir. Mas eu acho que você tem que ter uma história, você tem que ter a razão para as suas mudanças, né? E tem que pensar nisso da zona de conforto, tá? De você assim… você tá na zona de conforto. É diferente. Escritório é bem diferente. E acho que… Não, escritório é bem diferente. Assim, até em São Paulo, as pessoas costumam ficar muito no escritório. A não ser que a pessoa realmente queira mudar de empresa. É que empresa é um pouco diferente, assim, essa dinâmica. E do que você se orgulha dessa sua… trajetória, o que você gosta de contar, assim? Se eu pudesse te perguntar um negócio, o que você acha mais legal da sua história? Sabe o que eu acho legal? E foi engraçado que eu não pensava muito nisso, mas muitas pessoas vieram me falar. Né? A Paula, voltando nela, né? Paula, minha primeira vez, hein? Uma vez ela veio e falou assim, Mari, eu tenho muito orgulho de ver como você é corajosa. Ela falou assim, eu não tenho essa coragem. E aí aquilo, assim, sabe, de uma pessoa que eu admiro tanto. Você foi desde criança, né? Você é corajosa. Eu sou corajosa. E eu acho que essa é a questão, assim, sabe? De ter coragem, sabe? Pra mudar isso. Eu realmente… Esses dias eu até fiz uma mentoria com uma ex-vice-presidente, que ela foi da Coca-Cola, ela foi da Danone, Global. E eu conversei com ela, assim… E ela olhou pra mim e falou assim, você é muito corajosa. As pessoas falam isso. Então, assim, eu tenho orgulho de ter tido coragem de fazer as mudanças que eu fiz. Não só de mudar, mas às vezes de ficar sabendo que tinha um lugar que queria que eu fosse ganhar mais. Então tem isso também, sabe? Eu não mudei toda vez que me chamaram, quiseram falar comigo. Sim. Eu tive coragem de mudar pra um lugar em que eu seria mais feliz e que talvez o meu salário fixo fosse menor, sabe? Então eu tenho orgulho de ter tido coragem. Eu acho que legal. isso… E quais habilidades profissionais você leva para sua vida pessoal, ou que do trabalho você trouxe… Deixa eu voltar, então. Vamos entrar num outro assunto que a gente… Porque isso eu acho que vai em correlação. A Mari, a Nana… Eu vou chamar de Nana, porque minha irmã é Nana.
ela é maratonista, Sim. tá? Então, assim, ela começou a treinar antes, né? Hoje ela tem a Martina, de 2 anos. Ela começou a correr antes disso, né? Um belo dia, acho que por causa do nosso pai, que corre também, que é E maratonista. também porque o meu marido já tinha feito uma maratona também. É verdade. Então começou a correr despretensiosamente, como todo mundo que não aguenta aqui em Londrina, não conseguia dar uma volta no lago, no zerão. E foi, né? Porque a gente vem de esportes, a gente sempre praticou esportes, então era um outro esporte novo. E a Nana gostou, pegou gosto e foi. E, bom, fez uma maratona antes de ganhar a Martina, né? Que foi a maratona de Chicago. 2019. Teve a Martina. Isso. A Martina não tinha desmamado ainda, estava com 6 meses. Ela começou a treinar para outra maratona, voltou a correr. E no Instagram dela, a Mari tem, o Instagram dela não é fechado, é só para os amigos e tal. Mas ela começou a compartilhar essa história da corrida, da maternidade, e inspirou muitas mulheres. Então, acho que é super legal a gente falar sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão da... Vamos falar de competências que me levaram, né? No trabalho, eu preciso ser muito organizada, porque é um volume muito grande, né? Eu sempre falo, o departamento jurídico pequeno, por exemplo, na Visa, que é uma empresa que é uma das maiores empresas do mundo, né? Ela está entre as 10 maiores empresas do mundo, se eu não me engano. É muito contrato, é muito trabalho, é um volume muito grande e você tem que ser organizada. Então, eu me considero muito organizada no meu trabalho. Eu sou aquela que tenho pastinha para cada assunto. Chega, eu já mando, as pessoas falam, nossa, como você é organizada. Eu preciso ser organizada para ser produtiva, né? Então, eu sou uma pessoa muito organizada. Eu sou até meio ruim, eu preciso melhorar. Disciplinada. Exatamente, e disciplinada. E isso faz com que você seja uma pessoa meio controladora, né? Então, assim, eu sou aquela pessoa assim, eu tenho que estar desse jeito, eu tenho que sair nesse horário. Eu sou assim com a Martina, né? Então... Ela acorda nesse horário todo dia. Ela precisa fazer a soneca tal horário. Pra funcionar todo o seu dia. Pra funcionar todo o meu dia. Mas essa minha disciplina e essa minha organização ajuda no meu trabalho, mas pra minha vida pessoal... Pelo seguinte, né? A gente sempre fez esporte, sempre jogou tênis, eu já joguei basquete, eu já fiz, né, de tudo quanto é esporte. Natação. Se duvidar, jogou futebol comigo, que eu não lembro, não sei. Aí, quando, assim, né, eu me mudei pra São Paulo, né, você não tem como... E assim, São Paulo é tudo longe, né? Tudo tem trânsito, então assim, não é assim, eu quero jogar tênis. Por exemplo, no meu caso, que eu trabalho o dia inteiro, não tem como eu arranjar, agora vou tá dar uma horário. Saidinha. Exatamente, vou jogar um tênis ali e volto, né? E aí eu falei, eu preciso fazer um esporte, né? Então eu falei, vou começar a correr. Mas eu corria assim, não treinava direito. Na verdade, a primeira corrida que eu fiz foi em 2013, com o pai. Eu fiz 5 quilômetros sem treinar. Eu lembro que, nossa, a minha meta era dar uma volta no Barigui, que acho que era uma volta pequena ainda. Barigui é em Curitiba, né? Que eram tipo 3,5 km. E aí eu fiz uma de 5, gostei, mas eu nunca treinei. E aí, quando chegou, eu me mudei para São Paulo, acho que em 2016, o Chico começou a correr, eu comecei a correr, mas sem assessoria. Quando chegou 2019, o Chico já tinha feito uma maratona, e aí eu falei assim, vamos colocar num sorteio, dessas que tem as majors que a gente chama, né? Pra ver se a gente entra em Chicago. E a gente entrou. E eu nunca tinha feito nenhuma meia maratona. Bora treinar. Daí era janeiro e eu falei assim... Eu só fico pensando assim, nessa vida corrida que ela tem em São Paulo, vou treinar pra uma maratona. E eu fazia LLM também, né? Então, assim, que era assim, 2 vezes por semana. Que é uma pós, né? Que é pra advogado, né? Como se fosse um mestrado. Mestrado, pra advogado. E aí, eu... Assim, né? Eu falei assim, vamos lá. E consegui treinar, consegui fazer uma meia maratona. Quando eu fiz a maratona, eu fiz em 3 horas e 47. E daí eu descobri que era um tempo muito bom, porque tem muita gente que passa muito tempo querendo fazer uma maratona abaixo de 4. Pra uma primeira 4 maratona. horas, né? Pra uma primeira maratona, se fazer em 3 horas e 47, é muito bom. E ali eu me empolguei, né? Amei. E assim, você tem que ter primeiro ela correu uma maratona pra descobrir que ela... Vou levar isso pra minha vida. Não, e assim, você se apaixona pelo estilo de vida, assim, da maratona. Porque... Você precisa correr 3, 4 vezes por semana no mínimo. Você precisa fazer o fortalecimento. E eu sempre odiei academia, então... Assim, até isso você aprende... Até isso você tem que levar... Que leva pra vida, pro trabalho, porque... Que é assim, e você não faz só o que você gosta, né? É que nem no seu trabalho, assim. São poucas pessoas que gostam de tudo no trabalho, né? No trabalho você tem coisa que você vai fazer que você não vai gostar. Essa questão de você, só te interrompendo um pouquinho, fazer aquilo que você não gosta...
é coisa da vida adulta, né? Exatamente, a maturidade. Chega de mimimi, né? Assim, a vida não é fácil, né? E no trabalho é assim, quantas vezes assim, você acorda cansado, você vai numa reunião, você leva uma invertida, alguém te trata mal e você tem que passar por cima daquilo. E você tem que fazer coisas que você não gosta, aquele trabalho que você fala, meu, por que eu tô fazendo isso? E é um treino, né? Aqueles treinos de tiro. Porque eu já corri durante 1 ano, porque… Ai, mas eu adoro o treino de tiro. Não, mas peraí, deixa eu só um parênteses. Pai que corre, irmã que corre. Falei, vou correr também. Eles gostam, eu vou gostar também. Odiei, tá? Nath, desculpa. A Nath era a pessoa que me passava as planilhas. Odiei. Porque assim, é justamente isso. Você tem que correr eternamente. E assim, você não pode parar uma semana. Não, e você não pode diminuir o ritmo. Você não dá pra você dar uma trotinha… Ou você tem disciplina, você tem constância, ou você não vai fazer. É horrível. Não, e assim, e a maratona é assim, você não pode ficar faltando treino. Porque você não vai conseguir fazer, ou você vai se lesionar, né? Então, um fortalecimento que eu odeio. Você tem que fazer, porque senão você vai se lesionar. Maratona, você tá colocando no teu corpo uma carga muito forte, né? E é um desgaste físico e no final é mental. Porque você tá correndo 50, 60, 70 quilômetros na semana. É muito cansativo, você acorda cansado, você tem que treinar de novo. E que horas que você treina? Então, na época, eu durante a semana eu sempre tive que treinar de noite. Depois de todo o teu trabalho, depois de chegar em casa, dar jantar pra filha, pôr pra dormir. A maioria das pessoas prefere treinar de manhã. Mas até porque eu moro em São Paulo e eu moro longe de um parque, depois que eu tive a Martina, principalmente, né? Porque de manhã eu quero estar com ela, né? Ela acorda, eu levo ela pra escola. Eu não quero… Se eu tiver que sair pra ir no parque, eu vou ter que acordar 4h30, 5 horas da manhã pra eu poder treinar 1 hora, pra eu chegar em casa umas 7h30. Que 8 horas eu tenho que sair de casa pra ir pro trabalho, porque senão eu não chego a tempo no meu trabalho. Né? Eu ainda tenho isso. Tem muita gente hoje que faz só home office. No meu trabalho, ele é híbrido. Então, 3 vezes por semana eu tenho que estar lá. Então, assim, não adianta eu querer treinar de manhã, porque eu não vou conseguir. Então, eu treino de noite. E aí, essa é uma coisa que todo mundo me pergunta. Nossa, você tem filho, você trabalha e você corre, né? E ano passado, que eu voltei com ela… eu voltei a treinar quando ela tinha 45 dias depois que ela nasceu. Mas assim, foi bem devagar, foi bem leve. Foi só pra eu começar a retomar. Eu ainda esperei 45 dias. Tem gente que não espera. Né? Mas eu segui o que minha médica falou. E eu voltei bem devagar, eu intercalava corrida e caminhada. Eu amamentava ela, então eu não queria correr muito, né, por questão da amamentação. E aí, quando ela fez 6 meses… E aí, o que aconteceu? Não, voltando, né? Eu fiz a maratona de Chicago e eu já me inscrevi pra fazer Berlim. Antes de engravidar. E antes da pandemia, né? Ah, verdade. Então, 2020, eu comecei o ano pra fazer Berlim. E aí, veio a pandemia. Foi cancelado? Foi tudo cancelado, tudo fechado. Ninguém podia fazer nada. E aí, na pandemia, eu aluguei uma bicicleta, porque eu não queria ficar parada. E a gente não podia sair de casa, né? Eu não sei… Aquelas bicicletas que ficam dentro de casa? E assim, eu acho que até no interior era um pouco mais tranquilo, assim, a pandemia foi, né? Muita gente, às vezes, ia correr sozinho, isolado. Em São Paulo, assim, você não podia sair de casa. E saísse de casa, as pessoas te prendiam, né? E você só podia sair para ir no supermercado e olha lá. Então, aí eu aprendi ainda a ter mais disciplina na pandemia. Porque… Quando, assim, a gente começou… vamos voltar a correr aos poucos. Tinha que correr de máscara, tinha que correr isoladamente. Horrível. Então, eu só corri de máscara, né? E quando… Daí veio a pandemia e tudo mais, eu decidi que era hora de engravidar, né? Foi bem… A Maria era nenezinha, eu passei aqui umas férias. Eu pegava ela no colo. E eu falava assim, não, acho que agora é a hora. Porque eu nunca fui aquela pessoa que… Nossa, eu quero ser mãe. Meu Deus, ser mãe é meu sonho. Eu queria engravidar na hora que eu tivesse vontade. E aí, eu senti vontade, meu marido também, engravidamos. E aí, não veio a maratona, né? Passei um tempão sem correr. E aí, depois que ela nasceu, já tinha passado a pandemia. Quando ela completou 6 meses, eu falei, agora eu vou voltar a correr. E vou fazer Berlim, que eu não tinha feito. E aí, bom, comecei a treinar de novo, né? E aí, foi ano passado. Foi bem… Eu tive que ter muita disciplina, né? Que é uma coisa que eu tenho no trabalho e organização. Muita disciplina. Então, porque além de eu trabalhar o dia inteiro…
tinha de morar em São Paulo, que é tudo longe, que, né, a logística não te ajuda. Não é você descer aí que você já tá num lugar que você corre, né? Que nem aqui em Londrina é maravilhoso, que mora aqui na Gleba, né? Você desce e você já tá na frente do lago, né? E então eu tinha que ter muita disciplina, porque eu tinha que. Não dá pra desistir, né? Porque eu acho que era o que mais era o horário tinha, que eu tinha. Então, assim, era. Chega de noite, você não quer fazer mais nada. Eu não queria. E eu chegava de noite, eu ficava com ela depois do trabalho, eu brincava, eu dava jantar, dava banho, colocava pra dormir. 8 horas ela tava dormindo, meu marido ficava com ela e eu ia correr. Então, volta e meia, eu chego em casa 10h30, 11 horas da noite. E assim, tem dias que o seu trabalho foi horrível. E como que é a sensação depois que você termina? Às vezes é maravilhoso, né? Pra mim, se eu não tô mais correr... cansada ainda. Não deveria ter vindo. Era muito engraçado que eu tive um chefe e que ele falava assim, você não tá correndo, né? Porque eu fico insuportável quando eu não tô correndo. Então, assim, o próprio meu marido, né? Tem vezes que eu falo assim, né? Porque ele também corria e ele parou de correr depois que a Martina nasceu. Vocês tinham que intercalar ainda, né? Mas daí ele meio parou, né? Até porque ele, né, mudou de empresa, ele tá em outra fase da carreira, que ele tá muito corrido. E daí eu falava assim, vai, vamos intercalar. E daí ele falava assim, não, eu tô muito cansada, eu prefiro que você vá. É melhor pra saúde da nossa família que você vá. E eu falava assim, mas você vai ficar sozinho com ela. Ela tá dormindo, eu dou conta, você precisa ir, por favor, vá. Entendeu? Ele me manda sair de casa correr. Então, é muito bom, porque eu tenho um incentivador, né? Mas eu vou de noite. Então, assim, 2 vezes por semana eu tenho que ir de noite, 8 horas da noite. É super cansativo. Tem dia, assim, a maioria dos dias você não tem vontade de correr. Né? E aí que vem a disciplina, né? E a questão da maturidade. A maturidade, é preciso fazer. Você não faz só o que você gosta, né? E aí você tem que aprender a comer também. Que pra você fazer uma maratona, você tem que comer bem. Então, assim, não é só você... eu quero comer massa todo dia? Eu quero, mas não, você vai ter que comer legumes, você vai ter que comer salada, você vai ter que comer bastante proteína. E tem uma maratona já em vista? Então, ano passado, quando eu fiz Berlim, eu consegui o índice para a maratona de Boston, que é uma maratona que você só consegue ir se você tem índice, né? Então, assim, dependendo da sua idade, você tem que fazer uma maratona bem rápida, né? Para minha idade, abaixo de 3 horas e 35. E aí, ano passado ainda, voltando da maternidade, eu foquei muito, foi isso. Eu acho que eu foquei muito. E como eu sabia que se eu faltasse um treino, eu não ia conseguir fazer no dia seguinte. Porque daí, no dia seguinte, eu tinha que ficar com a Martina. Porque, às vezes, meu marido tem uma reunião até mais tarde. Eu fui tão focada que, quando chegou na maratona, eu fiz muito bem, né? Eu fiz em 3 horas e 25. E aí, eu consegui o índice para 2024. Então, assim, só que eu não quero contar com isso, sabe? Porque eu não sei se daqui 2, 3 meses eu vou querer correr, né? Beleza, eu sei que eu tenho esse índice. Boston é um sonho. Acho que para quem corre, gosta de corrida e gosta de correr maratona, sabe que Boston é a maratona das maratonas, né? São só os mais rápidos que vão estar lá. Então, isso já é muito legal. Tem uma atmosfera. É a maratona mais antiga dos Estados Unidos. E quando que você precisa decidir começar a treinar? Quanto tempo antes, será? Pra quem já corre, por exemplo, assim, eu não parei completamente. Você não parou, né? Você ainda... Assim, pra quem... Hoje você já foi correr? Hoje eu fui. Mas eu fui de leve. Estamos aqui, que horas são? 10 e pouco, já foi, já voltou, já tomou banho, já tá linda aqui, maravilhosa. Mas aí é só ano que vem. Então, esse ano eu não quis fazer maratona esse ano, justamente porque eu fiz ano passado. Então, esse ano eu quis... eu mudei, né? Como eu tô num trabalho faz 1 ano que eu tô, né, na Visa... Eu sabia que ia ser muito puxado, então eu quero me dedicar ao meu trabalho e à Martina bastante esse ano, porque maratona, você tem que abrir mão também da vida social, porque sexta-noite você tem que dormir cedo pra você. Eu não gosto de emendar uma na outra, então eu decidi que esse ano eu não ia fazer maratona, então quem sabe ano que vem eu faço a Boston. Mas quando que é? Que mês que é? Abril. Então eu teria que começar a treinar em outubro, novembro. E falando, né, de filhos, que a gente tá falando aqui bastante, como foi, mudando um pouco do foco da maratona, das corridas, como foi a decisão de ter a Martina, né? Decidir ter um filho no meio de vocês dois, né? Da vida corrida de vocês dois. É que não tem hora certa, né? Mas você sempre quis ter filho. Quer dizer, você disse que não era, eu sempre quis não ter era filho. a sua melhor decisão, coisa mais, mas queria. Não, sempre. Um dia queria. Sempre quis ser mãe. Eu sabia que eu seria mãe, é uma coisa assim, pra mim não existia. Não sou daquelas de não ser. Exatamente. Eu sabia, tanto que quando você conhecia né? Porque hoje em dia é comum as pessoas falarem, não quero ter filho, né? Sim. Antigamente não era tanto, não era uma até, opção. nossa, ou era assim, nossa, ela não quer ter filho. E aí foi uma das Hoje em dia é assim, nossa, ela só quer ter um? Ela só quer ter 2?
E quando eu conheci o meu marido, né, até falei pra ele, você quer ter filho? Ele falou, não quero. Então tá bom. Então a gente continua namorando, né? Mas não era uma coisa assim, nossa, não, eu quero casar e quero ter filho, né? Assim, minha carreira sempre foi algo que eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer minhas coisas, de viajar. E aí, chegou um momento, assim, né? Eu já tava com eu tava com 34 ou 33, agora eu não lembro. E assim, até começar a pandemia, eu não tava assim com vontade, né? Aí começou a pandemia e foi quando a Maria era pequenininha, que eu vim, passei uma semana e eu peguei. A Maria é minha segunda filha, que hoje tem 3 anos. Exatamente. Eu cuidei dela, fiquei com ela. Aquilo foi me dando uma vontade e foi engraçado porque falam que tem a questão do relógio biológico, né? Eu falo, acho que só pode ser, porque começou a me dar uma vontade do nada de ser mãe, né? E aí eu virei pro Chico e ainda falei pra ele, falei assim, vamos ter filho? Ele falou assim, vamos. Só que eu pensava que assim... Que ia demorar. Que ia demorar. E olha a minha cabeça, né? Agora que nós estamos falando em vamos, né? Era assim, mais ou menos junho, julho, né? Da pandemia começou em março. Aí eu falei assim, vamos. Eu pensava assim, eu provavelmente vou engravidar lá por dezembro, porque acho que deve demorar uns 6 meses. E aí quando ela nascer, já acabou a pandemia. Pensava eu que a pandemia ia durar, né? 5 meses. E aí, a gente engravidou, assim, de primeira. Já voltou pra São Paulo. Exatamente. Saiu aqui, conheceu a Maria, já saiu daqui, já engravidou. E aí, assim... Foi muito rápido mesmo. Foi, e a gente, assim, levou um choque. Assim, nossa, sério, tipo, agora é pra valer, né? Exatamente. E acho que foi bom, porque, assim, você não tem hora, né? Não tem hora. Assim, é difícil você falar assim, agora minha vida tá tudo encaixadinha e agora eu vou ter filho, né? Então, foi assim... A vida nunca vai estar encaixada. Foi assim, a gente, estamos com vontade, engravidou, foi, né? Então... E aí, você aprende que você consegue acomodar as coisas, né? Você se adapta, Você se adapta. E assim, nós dois sozinhos em São Paulo, assim, até meu sogro e minha sogra moram lá, mas eles moram, assim, do outro lado da cidade, né? De São Paulo, é tudo longe, tudo tem trânsito. Então, eles não conseguem ajudar a gente no dia a dia. Então, é eu e ele. Não tem parente perto, não tem aquela pessoa assim, deixa eu deixar ali um pouquinho, né? Final de semana é só nós dois com ela. Então, é puxado, né? Só que a gente se organizou pra isso, assim. A gente também não era era um momento que a gente queria, que a gente tava bem financeiramente. Uma pessoa que é uma super rede de apoio, sim, né? Sempre tem que ter um plano B, né? Porque daí tem a escola, aí se fica doente, tem que ter alguém em casa. E como a gente trabalha fora, não tem como. A escola em São Paulo tem que ser no bairro. Tem que ser ali perto de casa. A não ser que você não trabalhe e você possa ficar levando e buscando a criança, né? Mas... E você pensa em ter mais filhos? Eu penso. Pensa? Penso em ter mais um, né? Todo mundo fica perguntando. Claro, a pessoa começa a namorar, se pergunta quando vai casar. A pessoa casa, pergunta quando vai ter filhos, pergunta quando vai ter 2, quando vai ter 3. Assim vai. Não, a gente quer ter mais um, pelo menos, né? A gente nunca sabe se... né? Às vezes não é uma escolha, assim, sua. Às vezes, né? Eu acredito muito em Deus e falo assim, não, Deus não quer que eu tenha mais um filho, né? Mas se der tudo certo, a gente quer ter mais um. Esse ano ainda não, né? Quem sabe ano que vem. A gente se planeja muito. Eu acho que isso é de nós dois, assim, de se planejar muito. Hoje não teria como ter outro filho dentro da nossa vida hoje. Bem, isso da questão de morar, de trabalhar longe, da Martina ainda ser pequenininha e estar na escola. Então, assim, ano que vem, se as coisas estiverem mais encaixadas, né? O meu marido, ele acabou de assumir um cargo ainda maior. Então, ele tá mais puxado, tá tendo que viajar mais. Como a gente não tem ninguém pra ajudar, fica tudo comigo, mas eu também trabalho, né? Entendi. Então, a gente tá se organizando aí pra ver quando que virar mais um. Se virar, né? Esperamos que sim. Muito bom. E indo pra uma das perguntas finais, queria falar sobre finanças pessoais. Queria saber se você é organizada, se você sempre foi organizada, porque eu já sei a resposta, por isso que eu tô perguntando assim. Se você é consumista, se já foi mais consumista, como que é essa questão? Então, como eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E eu fui efetivada até antes de me formar, você é muito novinha, né? Tinha lá 20 anos, morava com os pais, né? Casa, tudo pago. E tinha um bom salário, né? Eu comecei já sempre com um bom salário, assim. E, assim, você mora com os pais, conta paga, tudo pago. O que você vai fazer? Você vai gastar. Torrar com o que eu bem quiser. Você tem 20 anos, o que você faz? Você gasta. Então, eu gastava tudo. Não tinha essa cultura de guardar, de investir. Eu lembro que até falavam pra mim, guarde agora, que você não tem conta pra gastar. Não, eu queria gastar, eu queria viajar, eu comprava roupa, eu comprava isso, comprava aquilo. Então, eu torrava tudo, né?
E aí, quando eu comprei meu apartamento, que eu tinha, sei lá, 23 anos, mais ou menos, eu falei assim, não, comprei um apartamento e eu tinha financiamento, né? Agora eu tenho uma resposta, um boleto para pagar. Eu dei uma boa entrada, mas eu tinha um boleto. E eu lembro, assim, até que eu comprei um apartamento que ele era... O financiamento, ele seria caro pelo meu salário. Mas eu lembro que eu falava assim, não, eu quero, porque eu quero. Era um que era super bonitinho, que tinha tudo que eu queria. Do seu jeitinho. E aí, eu sabia que eu ia ter que guardar aquele dinheiro. E eu lembro que o pai e a mãe falavam assim, olha... Você vai ter que pagar suas contas, né? A já tinha gente saído de não casa. vai ajudar. Não vai ajudar. Então você se organiza. E aí eu realmente, assim, não podia socorrer. E acho que isso foi muito legal da nossa educação com eles. Que foi assim: a gente tá aqui. Se vira. A gente te ajuda, mas se vira um pouco. Não, né? assim, você tem que aprender a caminhar sozinha, né? Não dependam da gente. Acho que isso eles sempre falaram muito claro. Sim. Não dependam da gente. Cria a sua história. E a gente não vai ficar te ajudando. Então eu consegui, eu paguei, né, o apartamento. E aí foi aí que eu comecei a aprender que, nossa, custa caro ir no supermercado, pagar luz. Né? Então, assim, aí eu comecei a ver que realmente não dava para gastar tudo. E aí você começa até a olhar e fala assim, gente, como que eu gastava isso com isso? Né? E tudo isso, né? Exatamente. E depois que eu conheci o meu marido, que ele é uma pessoa muito organizada, ele investe muito, ele, né, entende muito dessa questão do dinheiro, de você... sabe, fazer o dinheiro trabalhar escolher por você, escolher no que você vai gastar. Eu comecei a ficar cada vez mais consciente, né? E aí a gente foi para São Paulo. Não, é amadurecimento, exatamente. A gente foi para São Paulo, que tudo é mais caro. Então, você começa a ter isso. E acho que depois que a Martina nasceu, para mim mudou ainda mais. Porque é impressionante, né? Filho, muda tudo. Tudo. Você começa, parece todas que você as fala prioridades. Assim, gente, eu tenho uma responsabilidade maior. Você fala assim, gente, assim, você fala, eu penso assim, não é que eu não quero dar tudo pra ela, acho que não é isso, você mas quer dar tudo do bom e do melhor. Eu quero dar uma boa educação e tal, mas assim, você fala assim, mas eu não tenho mais vontade de ter a melhor roupa, o melhor carro. Não é isso que são os valores, né? Exatamente, você começa a falar assim, eu não sinto mais realizada nisso, sabe? Você se sente realizado nas coisas mais bobas, então... Eu quero proporcionar um passeio. Não, né? E a pandemia acho que também mudou muito. Mudou. Porque você vê assim, nossa cabeça. Quantas coisas eu tenho, quantas coisas eu não uso, né? Quanta gente precisa desse dinheiro, né? Você vê muita gente que se arriscou a pandemia inteira, tendo que sair de casa, tendo que trabalhar porque não tinha escolha. Mudar muito, né? Eu dou muito valor em ajudar as pessoas que estão comigo. Então, eu tenho uma pessoa que me ajuda muito, que me ajuda muito com a Martina. Hoje me dá mais alegria, assim, às vezes ajudar ela, fazer alguma coisa pra ela, do que gastar aquele dinheiro comigo, sabe? Ajudar, doar, enfim, eu acho que isso você acaba se sentindo mais completa do que você sair gastando. Então eu mudei muito, assim. Acho que o principal foi, primeiro, quando eu casei com meu marido, e depois quando a Martina nasceu. Entendi. E agora, ela não sabe qual vai ser a pergunta final que eu vou fazer pra ela. Eu tô com medo dessa pergunta. Eu fiz pro marido dela uma pergunta e ela falou: essa é difícil. Então eu vou te perguntar diferente. O que você faria se você ganhasse os 10 milhões de reais agora? Ai, meu Deus. Bom. Você ia dar uma torradinha e emprestar um pouco pra mim, o que mais? Eu acho que a gente também comprou um apartamento em São Paulo. Mas assim, é engraçado, né? Porque eu sempre falo assim, não, eu quero quitar. E o Francisco, meu marido, ele fala assim, não, porque não vale a pena quitar. Porque o dinheiro que a gente paga na parcela é menor do que se deixar esse dinheiro rendendo. Mas eu acho que se fosse eu decidindo, né? Você já quitado uma vez. Eu falei assim, mas deixar o dinheiro investido ganha mais. Então tá, ele não tem opinião nenhuma sobre isso. Ele só vai na sua decisão. Eu acho que... assim, é difícil você tomar uma decisão agora, mas eu acho que é isso. Eu quitaria um apartamento, ou talvez fosse para um pouco maior, né? Mas vamos falar de uma coisa assim, bem material, assim. Eu sei que você ia deixar investido um pouquinho, eu sei que você ia fazer umas comprinhas. Sabe que é engraçado? Eu ia falar assim, eu quero fazer uma super viagem, mas aí, como eu trabalho, eu não tenho um mês de férias, né? Às vezes eu consigo tirar 20 dias, é demais, mas eu acho que eu faria uma viagem bem legal. Será que você não aluga um jato com 10 milhões, né? Quem sabe? Depois uma semaninha. Mas você sabe todo mundo fala assim, eu pararia de trabalhar. Não, eu não pararia de trabalhar, porque eu não consigo me ver parada, sabe? E mesmo quando, assim, eu engravidei e tal, eu sentia falta, assim, sabe? De trabalhar. Eu sou uma pessoa que eu preciso ser, assim, que eu gosto, sabe? De me sentir realizada profissionalmente. E eu acho que eu, assim, já passei por muita coisa pra chegar onde eu tô. Então, eu não consigo simplesmente parar de trabalhar. Mas eu provavelmente faria uma viagem bem legal, ou
sei lá. Você sabe o que eu tô descobrindo sei o dessa que pergunta? eu quero. Não, eu sei que eu tô. As pessoas não estão preparadas pra ganhar na Mega Sena. Não. Tá? Até agora ninguém. Compraria algumas coisas pra ninguém chegou assim, investir. papum, já sei o que eu vou fazer. Ninguém tem o Eu plano. daria pro Francisco e falar assim: olha, investe aí pra gente receber um bom dinheiro por mês, né? De investimentos, pra gente fazer uma viagem bem legal. Ou aí, todo final de semana eu iria, tipo, porque assim, final de semana a gente tá lá em São Paulo, todo final de semana eu vou pra um hotel legal, então, sabe? Ah, isso aí. Acho que é isso, experiências, né? Hoje eu não tenho mais vontade de ter, sabe, joias, a bolsa, sapatos. Legal. Acho que é isso. Terminamos, meu amor. Muito obrigada. É uma história que, assim, tem muita coisa que eu poderia ter abordado aqui, de trajetória de carreira, dos altos, dos baixos, mas o nosso tempo é curto. Eu te agradeço por ter vindo diretamente de São Paulo para aqui nosso podcast. Obrigada, tá, Nana? Amo você. Beijo.